Olá! Agora vamos para a nossa série Interpretando Textos. Tá? O que é isso? Essa é uma série destinada a melhorar a sua forma de interpretação de texto. Até porque esse assunto é recorrente em todo tipo de prova, não importa a banca, o concurso. Interpretação sempre é um conteúdo que vai aparecer. Ora, você vai ter questões que são muito tranquilas, que você consegue fazer sem muito problema. Outras questões já são mais difíceis. Às vezes a banca coloca textos um pouquinho confusos. Então, interpretação não é um conteúdo tão simples, porque ele tem muita forma de ser, muita forma de você cobrar isso. Os textos são variados, eu posso ter texto literário, texto não literário, charge, tirinha, conto, crônica, artigo de opinião, infográfico. E as questões são muito variadas. Então, a intenção é que você entenda agora, com esta série, como fazer a leitura de um texto de tal forma que você consiga entender na sequência o que realmente tem que ser avaliado ali. Então, a interpretação não é o que você acha do texto, não tem nada a ver com a sua opinião. É o que o texto permite que você entenda. E para isso, vamos comigo primeiro, antes de começar a fazer a interpretação. Primeiro ponto, todo texto tem uma unidade temática, um tipo de assunto que vai passar pelo texto inteiro. Isso você não pode perder de vista. Segundo ponto, o texto ele é uma organização de ideias que vão e voltam. Então, você viu lá um período, outro período. Então, período 1, 2, 3, 4, 5. O 2 tem uma relação com o 1, o 3 com o 2, o 4 com o 3, e assim por diante. Às vezes o 5 com o 1. Então, esse vai e vem, ele é necessário para que o texto ele tenha uma progressão de ideias. Então, verifique. Unidade temática, porque o texto tem uma ideia central. Possui ideias secundárias que vão se amarrando à ideia central. E existe uma progressão que tem que ser verificada. Então, basicamente é isso. Vamos comigo, então? Não se esqueça, então, de dar seu like, compartilhe o nosso vídeo, o vídeo aí, né? Deixe nos comentários as suas observações, e a ideia é dar para você, de forma bem objetiva, como ler um texto e como responder às questões a partir disso. Tudo bem? Vai comigo, então. Para a tela, vamos ver nosso texto aqui primeiro. Então, a ideia é assim, ó. Como a gente vai trabalhar com uma estrutura em que eu preciso olhar para o meu texto, né? Preciso olhar para o meu texto, preciso entender de forma bem específica, eu tenho que entender como é que eu vou fazer a leitura dele. Então, a leitura dele tem que ser de forma direcionada. Então, vai comigo agora aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para você, essa primeira parte tá assim, ó. E outra coisa, só para você confirmar aqui comigo, ó, esse texto aqui é um texto um pouquinho longo, e o autor aqui, ó, veja o autor sempre, a fonte do texto, aqui é a nossa fonte, tá? A fonte do texto. Opa, vem pra cá, é o texto aqui, ó, deixa eu voltar pra cá, peraí. O texto é do Zygmunt Bauman, Vida Líquida, tá? Então, nós temos um texto aqui já especificado aqui pela parte básica. Vamos lá comigo, então, ó. Vou voltar aqui ao início e vamos lá. A ideia de cultura foi cunhada e batizada no terceiro quartel do século XVIII como termo sintético para designar a administração do pensamento e do comportamento humanos. Então, veja, eu tenho aqui, ó, a ideia de cultura, veja aqui a palavra ideia. A ideia de cultura foi cunhada e batizada, né, século XVIII, como termo sintético, assim. Então, para designar a administração do pensamento e do comportamento humanos. A palavra cultura, vamos lá agora para a palavra, perceba que agora ele fala a palavra e não a ideia. Não nasceu como um termo descritivo, uma forma reduzida para as já alcançadas, observadas e registradas regras de conduta de toda uma população. Então, não nasceu dessa forma, tá? Só cerca de um século mais tarde, quando os gerentes da cultura olharam em retrospecto para aquilo que tinham passado a ver como criação sua e, seguindo o exemplo de Deus na criação do mundo, com carga positiva,
é que cultura passou a significar a forma como um tipo regular e normativamente regulado de conduta humana diferia de outro sobre outro gerenciamento. Então, veja, ó, só cerca de um século mais tarde é que a cultura passou a significar. Então, veja, ele fala aqui para você o que é a ideia de cultura, aqui, ó, ideia de cultura, tá? Aí ele fala que a palavra cultura não nasceu assim, e só cerca de um século mais tarde a cultura passou a significar. Então, veja, aqui nós temos uma passagem de tempo, né? Ó, um século mais tarde. Aí nós temos aqui, ó, a noção da palavra, opa, deixa eu arrumar aqui. Nós temos aqui, ó, a noção da palavra cultura, tá? Palavra cultura. Muito bem. Então, tá aqui, ó. A ideia de cultura nasceu com uma declaração de intenções. Então, ele fecha aqui para você, ó. Volta lá, a ideia aqui de novo, ó. Ideia de novo. A ideia de cultura nasceu com uma declaração de intenções. Então, veja que aqui ele apresenta para a gente essa noção da ideia de cultura, palavra cultura, e veja que ele termina aqui. Então, ele começa com essa informação aqui, ó. A ideia de cultura foi cunhada e batizada no terceiro quartel do século XVIII como um termo sintético para designar a administração do pensamento e do comportamento humanos. A ideia de cultura nasceu com uma declaração de intenções. Então, veja que uma informação complementa a outra aqui, tá? Esse vai e vem, você tem que perceber aqui. Na verdade, é o contrário, né? Vou até arrumar aqui para você, ó. A leitura seria assim, ó. Essa ideia completa aqui. Sempre é um vai e volta aqui. Muito bem. Continuando. O termo cultura entrou no vocabulário como o nome de uma atividade intencional. Então, veja. No final aqui, ele falou para você assim, ó. A ideia de cultura nasceu com uma declaração de intenções. E vai para cá. O termo cultura entrou no vocabulário como o nome de uma atividade intencional. Estão vendo? Então, a ideia que estava aqui no finalzinho, aqui, ó, intenções, ela é reforçada no início aqui. No limiar da era moderna, homens e mulheres, não mais aceitos como um dado não problematizado, como elos pré-ordenados na cadeia da criação divina como algo inegociável com o qual não devemos nos imiscuir, indispensáveis, ainda que sórdidos, torpes e deixando muito a desejar, passaram a ser vistos ao mesmo tempo como maleáveis e terrivelmente carentes de ajustes e melhoras. Olha que frase complexa aqui, ó. Uma coisa que você tem que entender, na hora de você ler um período, sempre entenda assim, ó. Tente identifique a estrutura do período, tá? A estrutura dos períodos. Por quê? Existem alguns períodos muito complexos. Este aqui é um. Nesse caso, eu vou até marcar para você perceber aqui a diferença, ó. Tá assim, ó. No limiar da era moderna, homens e mulheres, ó, a frase mais importante aqui, ó. Passaram a ser vistos ao mesmo tempo como maleáveis e terrivelmente carentes e melhores. Essa é a ideia aqui, ó, tá vendo? Ó, não mais aceitos como um dado, assim, tem entre parênteses e tal. Então, tudo isso daqui, ó, é uma enrolação só. A informação principal é, no limiar da era moderna, homens e mulheres passaram a ser vistos como, ao mesmo tempo, como maleáveis e terrivelmente carentes de ajustes e melhoras. Então, veja, ó, frase aqui, o termo cultura entrou no vocabulário como novidade intencional, reforçando o que estava lá no parágrafo anterior, tá? Volta lá, deixa eu arrumar melhor esse setinho aqui, ó. Vou pegar de vermelho aqui. Volta pra cá, opa, pra cá. Deixa eu marcar aqui, é vermelho. Então, isso daqui, ó, tá marcado pra cá, o que estava no parágrafo anterior aqui. Aí ele coloca, no limiar da era moderna, homens e mulheres e tal. Aí retoma, ó. O termo cultura foi concebido no interior de uma família de conceitos
que incluía expressões como cultivo, lavoura, criação. Então, veja, até então, o que eu sei é a ideia de cultura, assim, assim, assim. A palavra cultura não nasceu dessa forma, e a ideia de cultura é ligada a intenções. Aí eu sei que isso reforça para cá, mas eu não sei ainda a palavra cultura é o que, ainda não sei. Aí aqui ele traz informações um pouquinho mais concretas agora, ó. O termo cultura foi concebido, né, a origem dele, no interior de uma família. Veja que a ideia de concepção é a ideia de início, né, ó, como se fosse uma origem, um início aqui, ó. No interior de uma família de conceitos que incluía expressões como cultivo, lavoura, criação. Todos significando aperfeiçoamento, seja na prevenção de um prejuízo, seja na interrupção e reversão da deterioração. Então, olha o que ele faz a você de novo aqui, ó. De novo, ele traz uma noção do termo cultura. Aqui já é um pouquinho ligada a essa noção aqui, ó. No interior, como cultivo, lavoura, criação, tá? Aí, veja só. O que o agricultor fazia com a semente por meio de atenção cuidadosa, desde a semeadura até a colheita, podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos pela educação e pelo treinamento. Aqui, nós temos aqui uma exemplificação. Parece estranho, mas isso daqui, ó, é um exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um exemplo. Porque até então, o que Deus fala pra gente aqui, ó, fala da ideia de cultura. Aqui ele não define nada, basicamente, mas ele trabalha aqui, ó. Cultura passou a significar a forma como um tipo regular, normalmente de conduta humana, ó. Conduta humana, tá? E aqui a ideia desse gerenciamento. Aí ele começa você aqui, fala da cultura e dá um exemplo clássico aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, em relação a homens e mulheres. Traz aqui pra gente, ó, homens e mulheres, tá? Cultura atencional aqui. E ele mostra, então, que eram homens e mulheres o quê? Carentes de ajustes e melhoras. E traz o exemplo da agricultura aqui. Aí depois, continua, voltando para o texto aqui, ó. O que o agricultor fazia com a semente, por meio da atenção cuidadosa, desde a semeadura até a colheita, podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos. As pessoas não nasciam, eram feitas. Precisavam tornar-se humanas e nesse processo de se tornar humanas, uma trajetória cheia de obstáculos e armadilhas que elas não seriam capazes de evitar nem poderiam negociar caso fossem a por sua própria conta, teriam de ser guiadas por outros seres humanos educados e treinados na arte de educar e treinar seres humanos. Então é assim, ó. Se elas não nasciam, elas eram feitas. Agora, como assim eram feitas? Precisavam tornar-se humanas. E nesse processo tal aqui, ó, e nesse processo de se tornar humanas, deixa eu colocar outra cor até para você entender agora que tá tudo dentro desse travessão ali, ó, que tá aqui, ó. E nesse processo de tornar-se humanas, teriam de ser guiadas por outros seres humanos, educados, treinados na arte de educar e treinar seres humanos. Então, aqui você tem a ideia de que as pessoas, elas tinham que ser educadas, e a educação aqui é na ideia de ser treinadas, elas deveriam ser treinadas. Muito bem. Continuando. O termo cultura apareceu, deixa eu apagar aqui isso daqui, ó. O termo cultura, vamos para cá aqui, peraí, coloca a canetinha aqui, vermelha, muito bem. O termo cultura apareceu no vocabulário menos de 100 anos depois de outro conceito moderno crucial, o de gerenciar. Então, veja, de novo, o termo cultura apareceu no vocabulário menos de 100 anos depois de outro conceito moderno de gerenciar. E gerenciar tá aqui, ó. Esse que retoma gerenciar, ó. Gerenciar que significa, segundo o Nartal, forçar pessoas ou animais a se submeter ao controle de alguém, exercer efeito sobre, ter sucesso em realizar, tá? Aí, continuando agora aqui a informação.
e mais de 100 anos antes de outro termo sintético, de gerenciamento, o de obter sucesso ou sair-se bem. Então, ó, o termo cultura apareceu no vocabulário menos de 100 anos depois de gerenciar. Então, primeiro, tem aqui, ó, quer dizer, nós temos o termo cultura e o termo gerenciar, tá? Agora eu vou mudar aqui a ordem para você entender como é que o texto trouxe, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá assim, ó. Opa, tá assim, ó. Então, quer dizer que o termo, esse gerenciar aqui, ó, cultura, apareceu 100 anos depois de gerenciar, tá vendo? É o que ele fala aqui. E mais de 100 anos antes de outro termo sintético de gerenciamento, o de obter tal. Então, ó, mais de 100 anos antes de outro termo sintético. Gerenciar, em suma, significava conseguir que as coisas fossem feitas de uma forma que as pessoas não fariam por conta própria e sem ajuda. Significava redirecionar eventos segundo motivos e desejos próprios. Em outras palavras, gerenciar, controlar o fluxo de eventos, veio a significar a manipulação de probabilidades, fazer a ocorrência de certas condutas iniciais ou reativas de pessoas, animais, etc., mais provável, ou de preferência, totalmente improvável a ocorrência de outros movimentos. Em última instância, gerenciar significa limitar a liberdade do gerenciado. Então, aqui, ó, nesse trecho inteiro, aqui, ó, você tem praticamente aqui, ó, aqui a definição do que é gerenciar. Então, você tem aqui uma definição do que significa gerenciar. Então, perceba que o texto inteiro tem uma relação muito grande entre cultura e gerenciar, tá? São duas palavras que se relacionam. Agora, vamos para as questões aqui, então. Olha só. Opa, na questão número 1, e ficou aqui, tudo marcado aqui, peraí, isso, saiu. Ó, vamos lá. Na questão número 1 aqui, vamos para cá, deixa eu pegar a borracha aqui, ó. Então, na questão número 1, está assim, a caneta vermelha. De acordo com o texto, agora vamos fazer o seguinte, peraí. Fizemos, então, a leitura do texto. Você percebe que o texto ele é bem complexo, é um tema abstrato, você tem que tentar entender como ele foi construído. Você foi fazendo leitura e já fazendo as relações possíveis ali. Agora, com as questões, você vai voltar, na hora que você for para a questão, você vai ter que olhar para a questão e voltar aqui o texto, em que parte o texto fala daquele assunto. Fala disso quando? Então, ler o texto é você entender como ele foi construído, fazendo essas relações que nós temos agora na leitura. Então, vai comigo agora aqui, ó. Tá assim. De acordo com o texto, o conceito de gerenciar, olha só. De acordo com o texto aqui, ó, o conceito de gerenciar é mais antigo que o termo cultura, que só apareceu no vocabulário quase um século depois daquele. Realmente, nós temos uma parte do texto que ele fala sobre a ideia de quase um século. O que você vai cuidar aqui? Por isso que é importante entender o texto, ó. O conceito de gerenciar é mais antigo que cultura. Claro que é. Volta comigo aqui, ó. Veja aqui. Tá assim, ó. O termo cultura apareceu no vocabulário menos de 100 anos depois de outro conceito de gerenciar. Então, primeiro apareceu gerenciar, 100 anos depois apareceu o termo cultura, é isso que ele fala, ó, quase, né, ele fala aqui, né, menos de 100 anos depois, então quase 100 anos depois apareceu, então quer dizer que isso aqui é mais antigo, isso aqui é mais recente. E a questão fala isso, ó, de acordo com o texto, o conceito de gerenciar é mais antigo que o termo cultura, que só apareceu no vocabulário com a série depois daquele. Perfeito. Então, aqui, ó, essa questão aqui, ó, está certo. Tá certo isso daqui, tá? Realmente é isso que aconteceu. Então, veja, e eu percebi isso como? Pela noção que nós temos aqui. Muito bem. Próxima questão. Segundo o texto, a primeira acepção de cultura era relacionada à noção de agricultura. Ó,
Primeira acepção aqui, ó. Já vou falar aqui da palavra acepção para você aqui, tá? Ela está da noção de cultura. O processo de tornar as pessoas humanas por meio da educação e do treinamento é comparável ao trabalho do agricultor. Então, você tem assim, ó. Esse processo de tornar as pessoas humanas por meio da educação e do treinamento é comparável ao trabalho do agricultor. Então, veja só. Acepção. Vou voltar para você aqui no texto, aqui, ó. Entenda comigo o seguinte. Para cá. Aqui, ó. Lembra que a gente leu, já foi marcando aqui, ó. O termo cultura foi concebido, ou seja, a origem dele, tá? E veja comigo aqui, a questão fala para você o seguinte, ó. O termo, opa, para cá. A primeira acepção de cultura, a primeira, ou seja, aqui fala da origem também, a primeira acepção. Aí você percebe que nesse caso, o que está aqui é o que vale aqui, ó. O termo cultura foi concebido no interior de uma família de conceitos, incluindo expressões como cultivo, lavoura e criação. Aí veja que dá o exemplo do agricultor aqui, ó. O agricultor, o agricultor fazia com a semente, por meio da atenção cuidadosa, tarará, podia e devia ser feito com os seres humanos por meio da educação e treinamento. Basicamente, a questão fala isso mesmo, ó. A primeira acepção de cultura é relacionada à noção de agricultura. É isso mesmo. O que é isso? O processo de tornar as pessoas humanas por meio de educação e treinamento é comparável ao trabalho do agricultor. Então, aqui, ó, olhando para o texto, realmente, ó, aqui está certo o que a questão fala pra gente. Tudo bem? Vamos lá, então. Próxima questão aqui. O texto informa que o Oxford English Dictionary define o termo cultura, define como forçar pessoas a se submeter ao controle de alguém, exercer efeitos sobre o processo. Gente, isso aqui, ó, tá idêntico ao texto. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V. Só que esse dicionário não define o termo cultura. Vamos lá comigo aqui, ó. O termo cultura apareceu no vocabulário menos de 100 anos depois de outro conceito crucial, o de gerenciar. Gerenciar aqui, ó, o qual significa isso daqui. Então, veja que nesse caso, quando você tem essa noção aqui de estrutura, você entende que a questão, claro, tá errado aqui, ó. Não é isso daqui, não. Isso aqui tá errado, tá? Ele faz essa definição não com o termo cultura, tá? Define o termo gerenciar. Então, isso você tem que perceber pela leitura aqui, tá? Essa é a ideia. Você tem que fazer a leitura do texto. Opa, volta pra mim aqui. Peraí, passei. Você tem que olhar para o texto e perceber como ele foi organizado. Você não pode ficar nunca refém disso, tá? Então, vamos lá. Agora, a questão número 4 aqui, ó. A ideia principal do texto. Lembra que todo texto vai ter uma ideia principal aqui. Opa, deixa eu apagar aqui, que não ficou legal. Vai ter sempre uma ideia principal, e a ela são amarradas as ideias secundárias, sempre desse jeito. Consiste em mostrar a evolução da noção de cultura até o surgimento de outra noção, que aperfeiçoa a de gerenciamento. Existe uma evolução aqui? Não. Como é que eu sei disso? Ó, vamos lá comigo no texto. Ele fala assim, a ideia de cultura foi assim, assim, assim. A cultura não nasceu nesse sentido e tal. Não falou nada aqui, tá? Depois ele começa, o termo cultura entrou no vocabulário tal e tal. Aqui ele fala da origem dele, né? E explica o porquê. Só isso. E nesse caso, mostra que o termo, aqui a ideia de gerenciar, aconteceu 100 anos antes de cultura. Basicamente é isso. E depois fala da ideia de gerenciamento aqui. E no final, esse aqui é toda uma definição de gerenciar. Então, ele não mostra a evolução, não tem evolução nenhuma aqui, ele não faz evolução de nada. Ele só mostra para você aqui, ó, a ideia de cultura, né, que ela tem uma ligação muito grande com a ideia de gerenciar e a ideia de gerenciamento. Então, ele estabelece na realidade, não uma evolução, ele estabelece uma relação
entre esses termos aqui, tá? Então, aqui, ó, errado o que foi afirmado ali, tá? É isso que vai ter que entender. Perceber que o texto, ele é uma... Opa, tá errado aqui. O texto, ele é uma construção, tá? Você não pode olhar para um texto de forma isolada. Então, veja que aqui, ó, tá errado o que foi afirmado aqui. O texto, ele é sempre uma construção de informações, ele nunca é um apanhado de frases soltas. Viu que na leitura que eu fiz, eu não fui olhando o texto de forma isolada, eu fui fazendo assim, as relações entre as partes do texto. O começo, o meio, os períodos, os parágrafos. Então, essa relação você tem que fazer. Porque o texto ele não é um monte de frases soltas que você joga de qualquer jeito. Tem que haver uma relação entre elas. E uma ideia vai influenciando a outra e vai complementando, ou pode contradizer e tal, mas as informações sempre têm uma relação entre elas. Tudo bem? Agora, mais um texto. Vai comigo lá. Vou mostrar mais um texto aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Esse texto aqui, ó, é do Bruno de Pierro, Demandas Crescentes, da revista aqui, ó, FAPESP. Então, vamos lá. O fenômeno conhecido como judicialização da saúde é multifacetado. Opa! Quando ele fala que é multifacetado, multi quer dizer que são várias, tá? E facetado, faces. Então, esse fenômeno conhecido como judicialização da saúde é multifacetado. Aí veja que ele vai mostrar para você, que ele coloca assim, ó, se tem várias faces, ele coloca aqui, ó. Por um lado, as ações judiciais comprometem uma parcela significativa do orçamento para atender demandas específicas de alguns pacientes. Por outro, podem significar o único caminho para salvar ou prolongar a vida de pacientes, especialmente de pessoas com doenças raras ou crônicas, como diabetes e câncer, que dependem de medicamentos de alto custo. Há também o uso desse recurso extremo para medicamentos equivalentes aos disponíveis no sistema público de saúde e até mesmo para a compra de produtos como fraldas ou água de coco, sempre com receita médica. Então, veja, o texto inteiro aqui, ó, já a gente consegue, ele fala que é multifacetado, esse fenômeno aqui. E ele agora mostra a você as várias faces, perceba, ó. Ele traz a você, ó, aqui, ó, deixa eu colocar uma caneta aqui. Ele traz a você aqui, ó, uma das faces aqui, outra face aqui e outra face aqui. Então, nesse caso, ele faz para você aqui, ele mostra as faces, porque ele fala que é multifacetado. Então, ele mostra as faces. Nós temos um lado que é em relação, elas comprometem o orçamento, né? Pode ser o único caminho para salvar ou prolongar a vida de pacientes. E também para, né, uma ideia de você buscar medicamentos equivalentes, né, ao que tem na saúde pública ali, tá? Então, veja que basicamente, ó, tudo que está aqui esclarece o que foi dito na primeira linha. Muito bem, continuando. A preocupação com o processo, com o impacto da judicialização dos municípios é justificável. Opa! Trouxe uma informação aqui diferente, ó. A preocupação com o impacto é justificável. Tá, vamos lá então comigo. Há casos em que uma única ação pode comprometer todo o orçamento da saúde de uma cidade de pequeno porte. Então veja só, ele está explicando, ó. Tudo isso daqui, ó, esclarece, né? Por que ele falou que é justificável? Então, essa frase inteira esclarece o que foi dito antes, tá? Aí, continuando. Algumas iniciativas buscam contornar esse obstáculo, né? Qual é o obstáculo? Ó, esse obstáculo aqui é o que foi dito antes, né? Essa ideia de comprometer todo o orçamento, por meio de arranjos institucionais. Um dos exemplos mais lembrados é o de Santa Catarina. Em 97, 25 municípios do entorno da cidade de Lages, a 200 km de Florianópolis, uniram-se para encontrar melhores formas de administrar os recursos para a saúde, frequentemente afetados pela judicialização. Os prefeitos e gestores dos municípios perceberam que, isoladamente, era mais complicado enfrentar ações judiciais. Por meio do consórcio intermunicipal, criou-se um padrão comum de atuação,
que evitou sobreposições de pedidos e racionalizou os gastos e investimentos. Então, tudo isso aqui, ó, ele está mostrando... Peraí, deixa eu apagar ali e mostrar diferente, ó. Você tem uma frase básica aqui, né? A frase básica é: algumas iniciativas buscam contornar esse obstáculo por meios institucionais. E aqui na sequência, nós temos todo um exemplo concreto, isso aqui é um exemplo concreto, que mostra como acontece isso. Para evitar o quê? Que se comprometa todo o orçamento da saúde de uma cidade, tá? Então, é isso que ele fala aqui pra gente. Muito bem. Esse texto aqui é um texto mais simples. Perceba que nessa leitura aqui a gente fica assim, então, aquele texto anterior da cultura, como é um assunto abstrato, você não consegue visualizar isso de forma muito clara, é mais difícil você entender. Então, você tem que ter cuidado na hora da leitura. Quando é um texto igual agora o segundo, que ele é mais palpável, você consegue visualizar isso muito no dia a dia, é mais fácil você entender. Então, existem textos e textos. Textos mais objetivos, mais fáceis, textos mais complicados. E é isso que você tem que perceber aqui. Muito bem. Vamos agora, então, para as questões aqui que nós temos. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó. O texto pode ser enquadrado? Vamos lá. Agora ele está falando de tipologia textual aqui para você, tá? O texto pode ser enquadrado no tipo... Deixa eu colocar a caneta vermelhinha aqui, peraí. Vamos lá. No tipo dissertativo, haja vista a exposição de diferentes facetas de um fenômeno que se manifesta na atualidade pela apresentação objetiva dos fatos que as caracterizam. Então, veja só. Tá, ele é dissertativo, vamos agora esmiuçar aqui a questão, ó. Dissertar é falar sobre, tá? Falar sobre algo. Então, veja que o texto fala sobre algo. Quer dizer, existe um assunto que norteia o texto. Exposição, expositivo, é quando você tem o quê? A ideia de expor informações acerca de algo, tá? Informações acerca de um assunto. E isso é uma ideia de exposição, que é um texto expositivo. Aí ele fala de diferentes facetas de um fenômeno. O fenômeno aqui, ó, que a gente viu aqui bem no início, ó, judicialização da saúde, tá? Então, tá aqui, ó, esse fenômeno é a judicialização, aqui, ó, da saúde. Muito bem, já vimos aqui que nós temos aqui, que se manifesta na atualidade pela apresentação objetiva. Veja que o texto... ele não trabalha com, por exemplo, exageros e nada. Ele traz o quê? Dados concretos, tá? O objetivo aqui, ele traz dados concretos, tá? Não tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, marcas pessoais, ó. Marcas pessoais quer dizer que sem marcas pessoais aqui. Então, realmente, e dos fatos, né? Claro, porque ele tem aqui, até a gente tem um exemplo concreto ali do consórcio lá entre os municípios. Então, perfeito, né? O texto, a questão basicamente mostra que a gente tem um texto dissertativo que expõe as várias faces desse fenômeno que nós vimos aqui já, que está aqui com uma apresentação sem marcas pessoais, com dados concretos. Certíssimo aqui, perceba? Então, essa questão aqui basicamente resume o que o texto faz para a gente aqui. Próxima questão. De acordo com o texto, o fenômeno da judicialização da saúde manifesta no contexto de um dilema, em que se confrontam os direitos da coletividade, por um lado, e os direitos dos indivíduos, por outro. Como assim? Dilema... Ó, a palavra dilema, ela sugere o quê? Sugere um impasse, tá? Essa é a ideia básica aqui. O que nós temos aqui, ó? No texto, ele fala aqui pra gente, ó. Nós temos, as ações, elas podem comprometer o orçamento, mas também pode significar o único caminho para salvar uma vida, tá? Então, vai comigo. Aí ele fala assim pra você, ó, em relação aos municípios. Muitas vezes... você pode ter uma única ação aqui, ó, tá?
você pode ter uma ação apenas, que pode comprometer todo o orçamento. Todo o orçamento aqui. Então, veja. E daí? Como é que funciona? Quer dizer que, qual que é o dilema? Tá aqui, vamos lá para a questão aqui. O dilema é o seguinte, tá? Se você atende, peraí, vou apagar aqui. Vamos lá, nosso dilema aqui, nosso impasse tá aqui, ó. Deixa eu colocar para cá aqui, o nosso impasse. Atender e salvar uma vida, tá? O dilema, ficar sem verbas para o restante da população. E realmente é um dilema, né? E agora? A gente usa todo o orçamento para salvar uma vida e deixa todas as outras sem nada? Então, esse é o dilema, sim. Então, de acordo com o texto, esse fenômeno aqui, ele tem, sim, um dilema muito marcado. E por isso, aí o texto fala pra gente ainda, ó, por conta desse dilema, é que foi feito aquele consórcio, que eles chamam ali, ó, entre os municípios, para tentar fazer o quê? Diminuir esse impacto, né? De você, às vezes, pegar todo o orçamento para salvar uma vida e deixar todo mundo sem nada, tá? Então, realmente tem um dilema aqui, ou seja, essa questão 6 aqui, ó, é certo o que ela traz pra gente aqui. Muito bem. Próxima questão aqui. O texto defende, vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui, ó. O texto defende, primeiro que o defende tá um pouquinho estranho, né? Porque para que você tenha ideia de defende, deixa eu pegar aqui, ó. Para ser ideia de defende, eu teria que ter o quê? Um texto argumentativo, para que eu tivesse a ideia de defesa. Defende o direito da população com doenças raras ou crônicas ao acesso a medicamentos de alto custo no contexto da crise provocada pela falta de recursos orçamentários para atender as demandas de saúde pública dos brasileiros. Ele defende isso? Não, né? O texto não defende aqui, ó, tá? O texto, ele é um texto meramente expositivo, tá? Ele não traz posicionamento, tá? Então, ele não defende nada por esse motivo aqui. Perceba que até a questão 5, você já entende que o texto ele é dissertativo e expositivo apenas. Então, quer dizer que aqui, ó, não tem posicionamento, não defende nada. Ele só apresenta informação. O texto apenas faz o quê? Ele apresenta, a ideia é apresentar informações acerca desse processo aqui, tá? Daquele fenômeno da judicialização. Então, aqui, com certeza, está errado o que a gente colocou aqui, tá? Então, só para você entender comigo aqui. Veja que nós temos o primeiro texto mais complexo, mais abstrato, e aí torna a leitura um pouquinho mais cuidadosa, e as questões são um pouquinho mais complicadas. O texto 2, ele é um texto mais objetivo, sem nada, é um texto mais concreto, com informações mais reais. Então, fica mais tranquilo você responder. O que você tem que cuidar? Tem que entender como o texto é construído, passo a passo, a relação entre as partes do texto, os parágrafos. O texto nunca você vai lá assim, o parágrafo 5º não tem nada a ver com o primeiro. Tudo tem relação. Num texto, uma frase, um parágrafo, eles sempre se relacionam, sempre de alguma forma, ou para dar continuidade, ou para confirmar, ou para explicar, ou até para mostrar a oposição, mostrar um contraponto, causa e efeito, conclusão, alguma coisa. Sempre vai existir essa relação entre as partes do texto, para que ele tenha progressão e tenha uma unidade temática aí. Tudo bem? Então, fechamos aqui nossa aula. A ideia é você ter uma base aí, uma série que eu, estou fazendo agora sobre interpretação de texto. Vou sempre a cada aula trazer algumas informações diferentes, textos de bancas variadas, para que você consiga entender que não importa a banca, o processo é sempre o mesmo. O grande lance em relação a saber interpretar é saber como ler um texto. Se você entender que saber ler um texto determina quase
toda a sua prova, pronto, você já ganhou muita questão ali. Então, saber ler um texto é o primeiro passo para você conseguir dominar com certeza a parte de compreensão e interpretação de texto, tá bom? Então, ó, não esquecem, deixe seu like aí, compartilhe, coloque nos comentários aí as suas percepções, as suas dificuldades, né, sugestões, tudo mais, para a gente poder fazer mais vídeos assim, desse jeito, tudo bem? Então, até um beijo para vocês, então, até a nossa próxima aula.